Esse livro é para você que quer começar a ler. E esse livro também é para você que já lê bastante e gosta de uma boa literatura. Nele eu encontrei as principais coisas que eu busco no livro: suspense, ação, beleza, poesia. Oração para Desaparecer, da brasileira Socorro Racioli, certamente é um dos livros mais interessantes que eu li nesse ano de 2025. Eu vou falar alguns dos motivos para você. Agora, vamos lá. Esse não é o primeiro livro da autora. O primeiro foi esse também muito bom, A Cabeça do Santo. A Cabeça do Santo veio primeiro, foi o que catapultou a profissão de escritora da Socorro Racioli. Foi lançado em 2014 e vira e mexe, ele está na lista dos mais vendidos, porque é um livro muito interessante, muito engraçado, tem uma história um tanto quanto surreal e bonita. O mesmo se repete nesse daqui. Eu consigo ver alguns traços que assemelham um livro ao outro. Por exemplo, parece ser, né? Esse é só o segundo que eu estou lendo da Socorro, ela já está fazendo outro romance que eu já quero ler também, que ela pega um fato que ocorreu no plano da realidade, a nossa vida aqui, e ficcionaliza ele. Na Cabeça do Santo foi aquela cidade de Caridade, no Ceará, na qual começou-se a construir uma grande estátua de Santo Antônio, mas por erro de cálculo, a cabeça foi montada no chão, o que impossibilitou subi-la onde ela deveria ficar, que era acima do pescoço da estátua. E houve uma reportagem que dizia que um vagabundo dormia dentro da cabeça do santo. A partir daí, ela criou essa história, na qual um personagem vai ouvir as orações das mulheres daquela cidade que estão pedindo por Santo Antônio, ajuda para Santo Antônio, acerca de seu relacionamento amoroso. Aqui, em Oração para Desaparecer, que foi publicado bem adiante, né? Cabeça do Santo 2014, Oração para Desaparecer em 2023, então é um livro recente. O fato, né? O fato histórico, inclusive faz-se menção a ele explicitamente aqui na contracapa aqui do livro, né? É uma figura de uma igrejinha que eu não conhecia. Essa igreja existe. É também lá do Ceará, em um distrito chamado Almofala, né? A gente vai ver que essa linguagem quer dizer algo também. No distrito de Almofala, essa igreja aqui, cuja padroeira é Nossa Senhora da Conceição, foi soterrada por uma grande duna e ficou assim, submersa em meio à areia por quase 50 anos. Né? A Socorro viu, mandaram para ela uma foto dessa igreja, depois ela foi pesquisar, né, investigar a história da igreja. Havia uma crônica de 1947 do Carlos Drummond de Andrade, falando dessa mesma igreja soterrada por uma duna. E a partir daí surgiu a história. Então ela pega um fato e transforma ele em uma ficção. Né? Esse que é o start para a história. Bom, vamos a ela. Ela começa de uma maneira surpreendente. Não dá nem para comparar com outra história, porque eu nunca tinha lido algo tão semelhante a isso. Uma moça desmemoriada em uma outra aldeia, em outro distrito, não no Brasil, mas em Portugal, um distrito também chamado Almofala. Ela é retirada, auxiliada por 2 idosos. Ela sai de uma cova, machucada, porém viva, mas ela não tem memória. Ela não sabe quem ela é e de onde ela veio. E é assim que começa. Acordei com os olhos grudados de lama, o nariz entupido de terra e a boca cheia de areia estralando nos dentes. Alguém me enterrou. E assim começa. Ela saiu da cova nua, sem pelos, sem memória. E a única coisa que
o casal, o Fernando e a Florice, que foi quem a resgatou, fala para ela, é que ela não é portuguesa, ela é brasileira porque ela não fala português, ela fala brasileiro. E a única coisa que ela sabe é que ela é do Brasil e tem ferimentos, tem um corte profundo no braço, no pescoço e só. O que espanta, além dessa cena inicial, é o fato daquelas duas pessoas, daquele casal de idosos, a tratar essa situação surreal como se fosse algo comum. No que eles vão explicar para essa moça sem nome que ela é uma ressurreta. E o que é uma ressurreta? Eles dizem o seguinte: falou do pó de café, mas disso eu já sabia. O que pó de café tem a ver com isso? Quando se recebe o aviso da chegada do ressurreto, a gente joga pó de café no lugar onde quer que a terra se abra. Ajuda no caminho. Meu avô fazia assim porque alguém disse a ele: ressurreto? Eu sou isso? Indaga a moça. Ao que responde alguém do casal: é como meu pai chamava, pessoas que iam morrer, mas por um triz escapam e voltam à vida em outro lugar. E qual o sentido disso? A menina ainda não percebeu que quase nada na vida faz sentido? Algumas coisas são obrigatórias e é preciso fazer e já está. É com base nesse pensamento que esse casal faz isso, que é dar amparo ao ressurreto. Porque é uma tradição de família, uma tradição da família portuguesa, família Reis, que é passado de pai para filho. Há uma peculiaridade. Essa moça é a primeira mulher que a família resgata. E havia uma espécie de profecia há mais de 20 anos que quando viesse uma mulher ressurreta, ela seria a última. E assim começa a história. A família Reis resgata essa moça que não tem nome e dá um nome para ela porque ela não consegue se lembrar. Eles dizem a ela: olha, você vai se lembrar, e costuma ser assim. O ressurreto, ele se lembra aos poucos a partir dos sonhos que vai tendo. Dão um caderno, que chamam de caderno de sonhos, e pedem para ela anotar ali tudo que ela sonhar, que assim vai ajudar. Só que ela não vai passando o tempo, ela não se lembra. Eles dão um nome para ela, já que ela não se lembra de seu nome. Dão o nome dela de Cida, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira de Portugal, e esse elemento, a religiosidade católica, também vai se fazer presente nessa obra. A Cida, então, vai com esse casal para Lisboa, capital de Portugal, onde ela vai morar num primeiro momento, até ela conseguir tocar sua vida, com a irmã da Florice, que é a Fátima. Inclusive, é interessante que são trigêmeas, são 3 irmãs que eles chamam de as 3 Marias. Maria Florice, que foi uma das pessoas que resgataram a Cida, Maria de Fátima, com quem ela vai morar, e a Maria de Lourdes. São trigêmeas que já têm 70 anos de idade e estão nessa família aí que já está habituada a fazer esse estranho trabalho, essa estranha missão, que eles encaram como missão, de dar abrigo aos ressurretos, que eventualmente brotarem da terra. Lá em Lisboa, o tempo vai passando, a Cida continua só tendo poucas imagens em seus sonhos, que não esclarecem muita coisa. Entre uma dessas imagens, tá essa aqui que ilustra, né, a capa, que é o cavalo marinho, a estrela do mar e o Búzios, porque ela também veio ali, brotou ali naquela cova com Búzios. Então ela sabe que ela morou na praia, próxima ao mar, mas não passa disso. Lá ela vai conhecer um homem chamado Jorge, com quem ela vai se relacionar, e sempre sem saber, né, de fato qual é a sua vida passada. A vida dela está seguindo. Eles vão encontrar, já que o Jorge é um parente distante das 3 Marias, ele é filho de uma prima das 3 Marias e muito querido pela família. O Jorge vai se apaixonar também pela Cida, só que ele é um cara que recebe uma proposta de emprego em outro país, em Maputo, Moçambique, e ele chama Cida para ir com ele para lá. E aí entra um personagem muito interessante,
que é o Félix Ventura, nos dizeres da Cida, um vendedor de passado. Na verdade, ele é um fraudador, ele é um cara que forja documentos para as pessoas. E é bonito como ela se refere a ele. Então ela vai comprar do Félix Ventura, que o nome também é bastante sugestivo, Felicidade, Ventura, vai comprar um passado dele para poder viajar com o seu par ali, com o Jorge, para Maputo. Passam-se 7 anos sem Cida lembrar de mais nada. Até que um dia, lá em Maputo, ela finalmente lembra de seu passado. E é aí que a história fica muito mais interessante. Vai ter uma ligação aí com essa igreja, a igrejinha lá de Almofala, só que a Almofala do Ceará. Inclusive isso deu um nó na minha cabeça, porque em um dado momento só tinham falado de Almofala, Portugal. Em Portugal tem 7 Almofalas, né? Só que eu fiquei, gente, mas não faz sentido. Até que mais adiante falou, mas a Almofala está próxima ao Piauí. Eu, gente, mas como que a Almofala lá em Portugal, né? Aí peguei um mapa, joguei no Google, não, tem Almofala no Ceará, perto de Jericoacoara e tal, tem a história da igrejinha. Então é nesse ponto que a Cida recobra a sua memória que vai ficar mais interessante. Aí você não quer parar de ler até saber qual que era a vida que ela tinha antes de ser resgatada lá em Portugal como uma ressurreta. Entra em cena um elemento muito interessante, pelo menos a mim, que é também a cultura, a religião Tremembé, que são indígenas do Nordeste, indígenas ali do Ceará, né? E é por isso que há um sincretismo religioso muito bacana. A gente vai conhecer um pouco dessa história dos Tremembé. E digo sincretismo religioso porque os ancestrais dos Tremembé encontraram na praia, ali do Ceará, uma imagem de uma santa, Nossa Senhora da Conceição. E Nossa Senhora da Conceição, a imagem que eles encontraram, as bordas do manto eram de ouro. E como era durante o dia, aquele ouro brilhava muito. Eles começaram a adorar aquela imagem, achou que aquilo estava parecendo fogo, né? A chamaram, a nominaram de labareda e entenderam que aquela imagem representava uma de suas entidades religiosas que eles chamavam de encantados. Olha que doido. É um ícone católico, uma imagem católica que a cultura indígena Tremembé traz para si, se apropria dessa cultura, mistura a imagem católica com as crenças Tremembé e dali tiram a sua própria. Então é um sincretismo religioso muito bacana. Quando eu li essa palavra encantado, né, de imediato eu lembrei de outra obra muito massa da literatura brasileira, que é Torto Arado, do Itamar Vieira. Porque aqui, ao lado das irmãs Belonísia e Bibiana, há a figura da encantada Santa Rita Pescadeiro, que tem uma das passagens para mim mais bonitas deste romance. E aqui tem também a figura do encantado, o que me leva a uma discussão até, né? Porque a Socorro Racioli, com a cabeça do santo, que tem aquela história que ela participou, história não, realidade, né? Que ela participou de um curso com Gabriel Garcia Marques, escritor colombiano, Nobel de Literatura, e foi possível a partir do esboço do que viria a ser a cabeça do santo. Então, alguns a rotulam como uma representante do realismo mágico aqui no Brasil, né? Então eu fiquei curioso, né? Se ela de fato vê como realismo mágico que consta aqui, quando começa o realismo mágico, quando é a religião Tremembé. Porque eu me lembro de uma entrevista, eu estou falando aqui do Itamar Vieira, porque no próprio livro da Socorro, A Oração para Desaparecer, ela traz uma menção ao Itamar Vieira, né? Então, assim, a minha dúvida é, porque em uma entrevista o Itamar Vieira dizia que o Jaré, que é aquela religião da porção da Bahia que Torto Arado traz, algumas pessoas, booktubers aí, a rotularam como algo de realismo mágico. Ele disse que não. Para ele, Itamar Vieira não é realismo mágico, é a religião deles, é real para eles, né? Então a minha dúvida, se tiver oportunidade, quero perguntar isso para ela. Haverá um evento em Goiânia sábado agora. Quero perguntar para ela,
até existe realismo mágico aqui, onde acaba a religião Tremembé e onde começa o realismo mágico, né? Se é que ela faz essa divisão. Então, há todos esses elementos, sem contar a linguagem. A linguagem é muito bonita, é muito poética, ela joga com isso a todo momento. Não sei se é porque eu sou estudante de letras, mas o próprio nome do distrito, quer seja no Ceará, quer seja lá em Portugal, mas aqui no Ceará, a partir da cultura Tremembé, a almofala, eles segmentam, né? Alma, fala, né? Então aqui a gente tem uma pegada também espiritual, né? Então ela joga com isso sem contar a todo momento. Ela é muito boa de condensar pensamentos e para mim isso aqui nem é prosa e muitas das vezes é poesia. Quando a personagem aqui vai falar da construção dessa igreja, que eu mostrei agora há pouco, que está no livro, ela diz do cal de mariscos de uma maneira muito bonita. Vamos ao trecho. Joana me contou que a coisa mais linda dessa construção foi saber que eles traziam os búzios da praia, pisavam em pilões e misturavam a cal. Chamavam de cal de mariscos. A igreja tem a alma do mar, ela dizia, e encostava o ouvido dizendo escutar as ondas por dentro das paredes, a força dos oceanos, né? E esse estilo muito bonito de escrita está presente a todo momento. Então há esse sincretismo religioso, há essa poesia na escrita, há essa busca por identidade. Afinal de contas, a Cida, a batizada Cida, ela não sabe de onde vem, só sabe que é brasileira. Há essa comunicação, explora-se essa relação metrópole, né? O que era metrópole, colônia, né? Brasil, Portugal, há o elemento religioso, há outros personagens como Miguel, que também tem uma relação com a figura do cavalo marinho, que ele estuda. Mas enfim, para não ficar dando muito spoiler, apesar de que tem muitos elementos que eu sequer mencionei. É um livro riquíssimo, muito gostoso de ler. Para você que tem medo de livrão, de calhamaço, olha isso aqui. Você lê numa sentada, a depender da sua empolgação. Recomendo muito a leitura de Oração para Desaparecer, da cearense Socorro Acioli.